Eu quero dizer para vocês isso. Então ele não recebeu. Anote aí. A Bíblia vai nos dizer que João foi arrebatado ao céu e teve um anjo que mandou ele anotar todas essas coisas. Por isso que nós estamos agora dizendo pelo Espírito Santo de Deus para que tu possa anotar todos os capítulos, versículos para você ler na Bíblia, porque a Bíblia que vai nos dizer acerca do jejum perfeito, acerca do jejum verdadeiro. Então você já entendeu o poder do jejum, que ele libertou o povo Nínive, ele fez com que Ana gerasse filhos, ele fez com que aquele povo vencesse as suas batalhas. Nós temos que entender que as nossas lutas não é contra a carne, sim contra principado, contra potestades e espíritos dominadores. Então, para nós vencer Satanás, ele é um ser espiritual, a nossa luta é espiritual, não é contra a carne. Então você só vai vencer com jejum, você só vai conseguir se libertar com jejum, você só vai ter discernimento espiritual com jejum. Olha só, como que eu vou fazer agora o meu jejum correto? O jejum que eu, pastor Diego, fiz e deu resultado na minha vida. Deus tem transformado a minha vida. Deus transformou a vida de membros aqui que tem jejuado, que tem buscado e tem feito. Aqueles que têm obedecido Deus, ele tem lapidado eles a cada dia mais. Obreiros têm sido acompanhados, e essa é a função do pastor, ministrar o aprendizado. Jesus, ele pegou os seus discípulos, ele expulsava demônio, ele caminhou sobre o mar. Só que o que ele fez? Ele levou eles no alto do monte e falou assim, agora eu vou soprar sobre vós o Espírito Santo. Soprou sobre eles o Espírito Santo e falou, agora vai vocês. Jesus, ele mandou os discípulos ir sozinhos sem ele, para que eles fossem lá, expulsassem demônios, pregassem o evangelho. Mas nos dias de hoje os pastores não fazem isso. Eles não instruem as suas ovelhas para ir lá fora fazer a obra de Deus, para dentro do templo fazer a obra de Deus, e querem deixar que o povo venha a ser dependente deles. E isso não tem agradado a Deus. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele levantou a igreja e lá ele ministrava sobre aquela igreja, ficava aquele tempo lá e a igreja era cheia do poder de Deus, e Deus continuava com eles, ao ponto que depois ele só mandava cartas, porque eles já sabiam o que tinha que fazer. Então eu estou aqui ensinando para você o que você tem que fazer. Então agora anote um jejum perfeito. Ao acordar, o que tu deve fazer? Ao acordar, eu faço o quê? Ao acordar, tu tem que lava o rosto. Por que lavar o rosto? Porque tu tem que já se apresentar limpo para o Senhor. Ao acordar, tu vai apresentar o teu jejum. Então, tu vai começar ali a apresentar o teu jejum, lavar o rosto. Por que que Jesus, ele mandou lavar o rosto? A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 6, 16, que Jesus, ele disse, quando jejuares, lave o seu rosto e unge a sua cabeça com óleo. Jesus, ele não mandou para você pegar um azeite ou óleo e ungir a sua cabeça. O que é o óleo? O óleo representa a unção do Espírito Santo de Deus. E nós, quando oramos, o Espírito, ele intercede por nós. As pessoas não conseguem seguir o seu jejum ou fazer um jejum que agrade a Deus porque elas não oram, elas não se limpam. Primeiramente, você tem que se limpar de todo o teu pecado. Por isso que ele disse, lava o seu rosto. A tua aparência tem que ser a aparência de Cristo. Você tem que transparecer a Cristo. Então agora você vai fazer um jejum correto que agrada a Deus. Tu tem que estar limpo. Então você vai lá, se limpou, vai acordar, e ao acordar tu vai começar a orar, apresentando aquele jejum para Deus, dizendo, Deus, eu sou miserável, eu sou pecador, mas eu quero te apresentar este jejum. Eu quero orar e te apresentar este jejum, ó Pai. Unge a minha cabeça com óleo, unge da tua unção, unge a minha cabeça com óleo, porque eu quero jejuar, é para ti, não é para os homens. Porque Jesus, ele disse que não é para jejuar como os fariseus, para que você se apareça. O que acontece se você é solteiro? Não fale para ninguém. Mas se você é casado, a Bíblia diz lá em Coríntios que a mulher tem parte do corpo do homem, a não ser para separação e jejum. Então um dia antes tu avisa, meu amor, minha esposa, eu vou jejuar amanhã, para ela não fazer comida, para ela saber que você estará em jejum. Então isso que tem que ser feito. O jejum que agrada a Deus é isso, com consentimento mútuo, dizendo, amanhã eu vou jejuar. Então agora você vai avisar a sua esposa, e no dia seguinte ela já sabe, não precisa tu estar falando para ela. Então e você que é solteiro, você tem que jejuar, não como os fariseus. Então agora tu vai jejuar, vai lavar o seu rosto, e isso que você vai fazer, não vai falar para ninguém, porque Jesus, ele disse, não fale para ninguém. Então tu fica ali em espírito, pastor, mas aí vai vir Satanás te tentar, te dar bala, vai vir pessoas querer te tentar, e agora você tem que cuidar, porque se você falar que não tem fome, você está com fome, e aí você vai estar mentindo. Pessoas mentem dizendo, não estou com fome, eu não quero, mas realmente ela quer, e Deus conhece o teu coração. O que você tem que fazer? Você tem que falar assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo
Eu quero agradecer, mas eu estou bem com Deus. Eu estou bem com Deus. Eu te agradeço, Abala, te agradeço, mas não, eu estou bem com Deus. E aí o diabo ele vai usar aquela pessoa e falar, tu está em jejum, né? Tu está em jejum. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai falar, não, isso é eu e Deus. Isso é eu e Deus. Tu não precisa mentir, dizer que está em jejum ou que não está, mas tu vai falar, não, isso é eu com Deus. Isso é eu com Deus. Tu não vai mentir. Tu está dizendo, é eu com Deus. Então, é eu com Deus. Não precisa mentir, não precisa fazer nada e segue o teu jejum. Segue o teu jejum. Mas o que acontece, irmãos? Que aí as pessoas têm que entender, por isso que não estão conseguindo vencer as batalhas espirituais em casa, porque o casal não faz jejum. Aí tem briga no casamento, a vida sentimental não fica boa, mas eles não abrem jejum junto. Eu, para me casar com a minha esposa, sempre a gente jejuava, toda quinta-feira a gente jejuava para Deus dar confirmação no nosso casamento. Então depois, quando o diabo ele veio acusar, mas não, espera aí, eu jejuei, eu orei para que o meu casamento ele fosse abençoado. Então o meu casamento certamente é de Deus. Satanás não tem poder e autoridade sobre a minha casa. Então, jejue, ore pelo seu casamento, abra um jejum, uma consagração com a tua esposa, mas quando você jejuar, não faça que nem lá diz em Isaías 58, por contenda, não briga. Muitas pessoas estão em jejum, mas aí vai brigar com o familiar, vai brigar, vai discutir, vai ficar com o parente. Então, isso não tem que fazer. Não brigue, não fica na paz. Separa aquele dia para Deus. Uma das coisas que você tem que fazer, o que tu tem que fazer? Tu tem que orar a Deus. Ore, porque jejum sem oração, ele se torna o quê? Apenas uma dieta. Jejum sem oração se torna apenas uma dieta. E eu quero dizer para vocês que o jejum parcial não existe. Jejum parcial de alimento, isso não é bíblico. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, ele comeu legumes e verduras, mas isso foi um propósito. Em nenhum momento a Bíblia diz que é jejum, é um propósito que ele fez com Deus, para que ele não queria se contaminar com os alimentos, com as coisas daquele povo. Então ele fez um propósito de 21 dias. Lê lá no Evangelho de Daniel e vê se na Bíblia aí tu diz que ele jejuou. Não, ele só ficou comendo aquele alimento. As pessoas dizem que Jesus bebeu água. Como é que Jesus vai ficar 40 dias no deserto e bebendo água? Só se ele levou um caminhão-pipa para lá, porque ele estava no deserto. Então Jesus ele ficou sem comer e nem beber 40 dias. Moisés ele ficou sem comer e nem beber 40 dias. Elias ficou sem comer e nem beber 40 dias. Então não existe jejum parcial. E também não estipule horário para Deus, falando assim, Deus, eu vou jejuar até as 2 da tarde, eu vou jejuar até as 3 da tarde. Não, tu ora a Deus ali, e depois quando tu tiver já tocado a Deus, eu não estou mais aguentando, não aguento mais, ao ponto que tu não aguentar mesmo, tu não, aí sim fala, agora eu quero te entregar a ti. Mas aí tu tem que fazer a oração, Pai, eu sou miserável, mas eu estou entregando a ti este sacrifício. Levanta a sua mão. Então deve entregar esse jejum. Quero dizer acerca dos casais ali, para o casal fazer o jejum, não pode também ter relação sexual. A relação sexual não pode ter no jejum. O jejum é para Deus. Ali tu está separando o teu corpo para o Espírito Santo de Deus vir transformar a tua vida. Também acerca do casal, se o marido não é crente, aí que a mulher deve jejuar. Porque tem que dizer, jejua pela santificação do teu corpo, porque o teu corpo santifica o teu marido. Se a tua esposa não é crente, jejua. Aí que tu tem que jejuar pelo teu marido, jejuar pela tua esposa, porque aí tu vai se santificar. E a Bíblia diz que o corpo de ambos, um santifica o outro. Então, você que ainda não tem teu marido, não é crente, teu filho não é crente, você tem que jejuar, porque agora é impossível tu fazer uma obra na vida daquela pessoa. Então tu está entregando para Deus, jejuando pelo teu esposo, jejuando pela tua esposa, jejuando pelo teu filho, jejua pelo teu familiar, jejua pelo teu parente, porque o jejum tu está intercedendo por eles, e isso vai agradar a Deus. Tu está pedindo para o próximo, não para ti. As pessoas querem jejuar por carro, jejuar por casa. Não, isso aí é errado. Se tu quer casa, o que tu faz? É uma luta que tu pode trabalhar para construir uma casa, ir numa imobiliária, vai lá no Minha Casa Minha Vida. Se tu quer um carro, tu vai lá numa concessionária, parcela durante 60, 80 vezes, 100 vezes e recebe aquele carro. Mas não faça jejum por coisas carnais. O jejum é por coisas espirituais. Ninguém na Bíblia jejuou por coisas carnais. Eles jejuaram quando Deus tinha que operar o impossível.
quando eles estavam lá pedindo que uma intervenção divina. O jejum é uma intervenção divina. Então, quando tu conseguir, o que acontece? Se tu não orar, se tu jejuar também, sem oração, o teu jejum ele é apenas uma dieta. As pessoas dizem que existe jejum parcial porque Daniel jejuou, sim, não, mas a Bíblia não diz que ele jejuou. Então, se nós analisar, a pessoa que come somente verduras, que é uma pessoa que é vegana, ou uma pessoa aí que não come carne, né, vegetariana, ela é uma pessoa santa, então ela está jejuando a vida inteira por não comer. Então não é esse jejum. O jejum é abster-se completamente do alimento. Então tu vai se abster-te completamente do alimento, sem comer e nem beber, sem água. O resto tudo é propósito que as pessoas fazem, é propósito que é feito. Então não é jejum. O jejum ele é totalmente crucificando a tua carne para andar no Espírito. Eu quero dizer para você também um segundo passo do jejum. O jejum ela deve ter oração. O jejum ela deve louvar a Deus. Você deve louvar a Deus jejuando. Você deve louvar a Deus jejuando. Sim, louve a Deus jejuando. Louve a Deus jejuando. Você se separa lá. Eu estou em jejum, mas pastor, eu estou trabalhando. O teu trabalho, na hora do almoço, o teu intervalo do almoço, tu vai separar aquela hora para te orar, para te escutar hinos, para te ficar na presença de Deus. Eu quero te dar uma estratégia que acontecia comigo. Antigamente eu sentia dores de cabeça. E o que eu fazia? Eu orava para que aquela dor de cabeça saia. Eu falava, a dor de cabeça não é do Espírito, e eu estou vivendo o Espírito, então em nome do Senhor Jesus, dor de cabeça seja curada. Mas sabe o que as pessoas falam? Estou sentindo dor de cabeça, eu vou parar. Logo já para. Então é errado. Vamos vencer, nós temos que entender que ali o próprio jejum é uma batalha espiritual, onde a gente está lutando no mundo espiritual. O diabo está lançando dados, dando enfermidades para você. Acabou caindo aqui, mas voltou. Vamos orar a Deus, porque Deus ele é fiel, para que Satanás não venha impedir que esse ensino aí que está crescendo, que as pessoas estão chegando, já tem mais de 60 pessoas na live, estão chegando. Então eu parei na parte onde você sente dor de cabeça. Quando você sentir dor de cabeça, alguma dor, ore, dobra o joelho, ora, Deus me ajuda, me tira essa dor de cabeça, tira isso Deus, porque eu quero conseguir jejuar, eu quero conseguir vencer esse dia. O que as pessoas erram? Que lá no começo, quando abre a oração, que Jesus ele disse, unge a sua cabeça com óleo, é pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelas suas transgressões, pedir perdão por pecados ocultos que tu tem. Então sempre quando tu vier sentir algum dardo, alguma dor de cabeça, algum dardo inflamado de Satanás, tu tem que orar para que ele não venha te tentar. Então louve a Deus, escute hinos que eleve a Deus. Fica aquele dia ali buscando separando, mas se tu trabalha, amém, separa aquela 1 hora de oração, separa a ida do ônibus lá, escutando hinos, trabalhando e louvando a Deus, porque não é errado trabalhar e jejuar, é errado não jejuar. É errado não jejuar e cuidar somente do trabalho. Então, se tu sentir dor de cabeça, alguma dor, lembra que Jesus ele foi tentado lá em Mateus capítulo 4, quando ele teve fome. E quando ele teve fome, o que acontece quando tu tiver fome? O que eu faço quando eu tenho fome? Eu sinto fome no jejum. Pastor, eu sinto muita fome, eu tenho que comer, eu não aguento. Sabe o que tu faz? Tu vai lá e pega a Bíblia. Vai lá e pega a Bíblia. Porque quando Jesus teve fome, ele venceu Satanás pela palavra. Então quando tu estiver jejuando, tu vai lá e pega a Bíblia e lê. Jesus ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então tu vai estar ali alimentando o teu espírito, tu vai estar alimentando a tua alma, tu vai se sentir comendo daquele alimento. A palavra vai ficar viva. Sempre que tu tiver fome, não vai direto pro prato, larga o prato, larga tudo, não come. Sabe o que tu faz? Tu vai lá e pega a tua Bíblia e lê. Jesus ele venceu lá o jejum dele, quando ele estava lendo, e quando ele ministrou a palavra. Então quando tu tiver fome, tu tem que lutar, é uma batalha que tu está vivendo contra Satanás ali, e aí tu vai para a palavra e tu vai resistir a ele. Depois Deus ele vai vir te servir com o maná do céu, vai vir o maná do céu para te alimentar. Nós temos que entender que Moisés ele ficou 40 dias sem comer nem beber, mas ele foi sustentado pela glória de Deus. Nós temos que entender que Elias ele era alimentado pelos anjos também, quando ele ficou 40 dias e 40 noites, 40 dias também sem comer nem beber. Mas nós temos que entender agora que um dia só teu de jejum, tu acha que Deus ele não vai te alimentar com a tua glória?
que ele não vai te fortalecer com a tua glória, que é a palavra, certamente que vai. É um dia de jejum. Então isso, o jejum é algo espiritual, é um jejum que transforma. Esse ensino de jejum tu não viu em nenhum lugar, aonde mudou a minha vida e vai transformar a tua vida se tu fizer, se tu colocar em prática isso. Sempre quando te der dor de cabeça, quando tu dobra teu joelho e ora, pedindo, Espírito Santo me ajuda, porque a tua carne está sentindo dor, a tua carne está sentindo fome, mas o Espírito ele limita contra a carne. Então é isso que nós temos que fazer.